abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Gerar uma nova vida é o sonho de muitas mulheres. O cuidado com o bebê que vai nascer está nos pequenos gestos, no carinho na barriga, na escolha do enxoval perfeito, no quartinho pronto. Só que esta fase gostosa se tornou motivo de preocupação para muitas mães. Quando a Fernanda engravidou do Giovanni, o mundo era bem diferente dessa loucura que está hoje. Em 9 meses, ela viu tudo virar de cabeça para baixo. Apesar de ter ido para a sala de parto ainda no início da pandemia, presenciou um caos no hospital. Eu fiquei com muito medo. Fernanda E Vieira, todos os dentista. cuidados eram totalmente diferentes da minha primeira gestação, principalmente no hospital. O hospital eu senti sem acolhimento, um pouco mais frio, justamente por conta desse distanciamento até da equipe médica, né, e de enfermagem. O novo coronavírus mudou hábitos, impôs o distanciamento. 1 ano já se passou e até agora alguns familiares não conseguiram conhecer pessoalmente o menino. Naturalmente, uma mãe que teve seu bebê recentemente, ela já se sente muito só porque a dependência é muito grande. E numa pandemia, sem você ter esse contato, essa conversa, mesmo sendo só por vídeo ou por ligação telefônica, mesmo assim a gente se sente muito só. E aí foi uma das coisas que psicologicamente me afetaram muito. Sofrimento que não fica restrito aos pais e mães que embarcaram nessa aventura em plena pandemia. Gilma, por exemplo, não vê a hora de estar com a Alice nos braços. Já está até de mala pronta para encontrar a netinha. Estou ansiosa porque é minha primeira neta e não conheço ainda, né? Gilma Então, Souza, estou na empresária. expectativa, né? Vó de primeira viagem. Nos últimos 6 meses, os contatos foram exclusivamente por chamada de vídeo. Nesses novos tempos, beijos e abraços só mesmo com muita cautela. Vou abraçar, vou cheirar minha netinha, mas de máscara, né? Porque eu não posso, até porque eu moro aqui em Brasília e ela mora lá no Maranhão. Então, assim, não vou chegar assim e pegar ela sem máscara de jeito nenhum. A adaptação e comprometimento. Talvez estas sejam as palavras de ordem para quem precisou fazer o acompanhamento da gravidez durante a pandemia. É que o pré-natal não pode, em hipótese alguma, deixar de ser realizado. Uma vez ela estando grávida, esse acompanhamento, né, ele é inadiável, assim como também o parto ele é inadiável. Ginecologista e obstetra. Então não dá para a gente postergar e dizer, não, vamos passar então essas consultas mais a posteriori, adiante. Isso não é possível. Então, o que a gente recomenda? Que se tome alguns cuidados, né, no atendimento. Então, a gestante, como todas as outras pessoas, né, deve manter os cuidados, o uso de máscara adequada, os cuidados com álcool em gel, né? Mas o que é importante para quem presta o atendimento a essas gestantes, oferecer um local seguro, isso implica em espaçamento maior entre as consultas, né? Então, quer dizer, a gente evitar que haja aglomeração nas salas de espera. Então, a gente permite com que a gestante chegue, quando ela chegue na sala de espera não tenha ninguém, que ela saia, também de preferência ela não encontre ninguém. Mesmo seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias, Gabriela não escapou da infecção. Pegou Covid com 22 semanas de gravidez. Chorei muito, fiquei muito preocupada, Gabriela Afonso, principalmente por causa fisioterapeuta. da gestação, né? Medo de afetar o feto, aquela insegurança do que poderia acontecer, de perder o bebê. 3 semanas após a contaminação, a fisioterapeuta voltou às atividades de rotina sã e salva. Mas todo cuidado é pouco com as grávidas. Elas, da mesma forma que as pessoas que possuem comorbidades, são consideradas pacientes de risco. Se a gente pensar que a gestante, ela por razões próprias da gestação, ela se encontra num estado de maior vulnerabilidade do ponto de vista imunológico, ou seja, uma infecção, incluindo aí a infecção pelo coronavírus, ou seja, a Covid-19, numa gestante tem potencialmente um risco maior do que essa mesma infecção na mulher fora da gestação, né? Então,
Essa é uma preocupação realmente importante. Não bastasse enfrentar a pandemia, a Rebeca está se preparando para ser mãe solo. Já já a Heloísa chega para alegrar a vida da consultora de negócios em São José dos Campos. Ela vai chegar num momento diferente do que o habitual, ela vai chegar num momento que as coisas estão, complicadas e em outro formato, mas vai ser amada e vai ser acolhida da mesma maneira. Tratamento psicológico é fundamental. A saúde mental deve estar em primeiro lugar, até para que a futura mamãe possa curtir a gravidez num momento tão crítico de colapso sanitário. Uma mãe não vai entender, uma amiga Andresa não vai Souza entender, Conhasca, psicóloga. Porque tiveram gestações em épocas diferentes dessa que a gente está passando. Então, o profissional, o psicólogo, é muito importante nesse sentido, que é uma escuta diferenciada. Eu não vou ter uma escuta com julgamento, eu não vou ter uma escuta com falas prontas de não, fica calma, vai passar. Eu vou ter uma escuta de acolhimento, aquilo que a pessoa está precisando naquela hora. Andresa está à doce espera do Rui. Tem problemas como ansiedade e insegurança. Aconselha que as pacientes respirem para não pirar. Outras dicas nesse momento são bem valiosas. Uma dica que eu sempre dou é escolher um bom livro, escolher uma boa série, um bom filme, Alguns que são considerados até como besterol, que a gente chama, mas é aquela coisa que seja mais leve, que você consiga rir. Ter contato de você com o seu próprio corpo mesmo, porque o seu corpo está sofrendo muitas mudanças. Então, a questão do toque, da música, de você conversar com o bebê, de você colocar uma música para ele, de você se conectar ali com ele, a sua própria conexão com o feto, com o bebê, já te acalma, já te relaxa. Seus 9 meses de gravidez já são marcados por tensão, imagine a hora de dar à luz. No Brasil, a Lei 11.108 permite que a mulher escolha alguém para ficar com ela durante o pré-parto, o parto e o pós-parto imediato. Essa pessoa pode ser a mãe, o pai, o marido, um amigo, não importa. O direito não pode ser negado. Mas em tempos pandêmicos, com falta de insumos básicos como máscaras, luvas e capotes, até para a própria equipe médica, a segurança deste acompanhante fica prejudicada. O que eles alegam é que retirar Ana Luísa Mouzinho, fornecer para um acompanhante que vai entrar na sala de parto um equipamento desse proteção é retirar do médico ou do enfermeiro ou da enfermeira um desses equipamentos para atendimento ou de uma outra parturiente ou da Covid. Então, não pode haver essa restrição, mas na prática, o que está acontecendo é justamente isso, é a falta de insumos, e essa falta de insumos tem levado, de fato, a essa necessidade de, entre aspas, escolha de quem vai poder usar o equipamento ou não, entendeu? Em Brasília, a gravidez da Andressa, em 2020, trouxe um misto de susto e de alegria. A Bela veio ao mundo super saudável e é o xodó dos papais de primeira viagem. Durante todo o trabalho de parto, a publicitária teve a companhia do marido. Ele acompanhou o parto desde a minha internação. Andressa Ribas, publicitária. E lá nós fomos orientados que nós não poderíamos receber visitas. Então, meu esposo ficou comigo na primeira noite e no segundo dia nós poderíamos trocar de acompanhante. Então, a única vez, meu esposo trocou com a minha mãe foi ficar comigo. E quando eu tive alta, meu esposo foi me buscar e a gente veio para casa e tivemos alta. Você já deve ter ouvido falar sobre violência obstétrica. O termo foi importado a partir de um conceito da Organização Mundial da Saúde com base na experiência de alguns países no assunto. É um abuso físico, por exemplo, bater na gestante, que parece uma coisa absurda, mas acontece. É uma violência emocional, uma violência verbal, por exemplo, mandar a mulher calar a boca no momento do parto, não gritar. Por exemplo, é um abuso sexual que acontece muitas vezes durante o parto, inclusive. Discriminação contra a mulher com base em idade ou com base na própria etnia racial, enfim. Uma negligência, por exemplo, é uma omissão no momento em que a mulher precisava de um determinado suporte e não teve. São manobras desnecessárias, por exemplo, uma episiotomia desnecessária. Então, tudo isso é considerado violência obstétrica. Aqui no Brasil, no entanto, não há uma lei específica para isso.
A negativa do direito de acompanhamento no parto, então, pode ser enquadrada como violência obstétrica. Mulher que se sentir violada no pré-parto, no parto ou no pós-parto imediato pela equipe, ela pode sim acionar os órgãos competentes, e esse médico ele pode, não só o médico, tá? A gente fala muito de médico, mas a equipe como um todo. A equipe é composta por enfermeiros, enfim, por outros profissionais da área de saúde. Então, essa equipe ela pode ser responsabilizada sim, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera civil, quanto na esfera criminal, dependendo do tipo de violência. Júlia é a mãe do Noah e em alguns meses terá a Isis no colo. Optou pelo parto domiciliar em Garopaba, Santa Catarina, depois de se sentir negligenciada na primeira gestação. Tendo a opção, eu fico muito tranquila em saber que eu vou poder ter o meu filho com respeito, com uma equipe que vai respeitar o meu tempo, o meu trabalho de parto inteiro, que a minha filha, quando nascer, vai ser respeitada a todos os momentos e nenhum tipo de violência vai ser dirigido a mim. Então, isso me deixa muito contente. A parturiente deve se precaver porque, em casos de intercorrências, é necessário buscar ajuda imediata em um hospital. E a demora no atendimento pode resultar em consequências tanto para a mãe quanto para o bebê. Por questões de segurança, muitos especialistas defendem que os partos sejam realizados em unidades de saúde. E qual a melhor forma de se ter um bebê? O paciente deposita, Ricardo Porto Tedesco, ginecologista e obstetra. No segmento da sua gestação e do parto no médico, ela sempre questiona qual é o melhor parto, né? E a gente procura dizer, o melhor parto é aquele que atenda às necessidades suas e do seu nenê da melhor forma possível, de maneira que você saia bem do parto e o seu nenê saia bem do parto, né? De um modo geral, se a gente considerasse uma gestação que transcorre dentro da normalidade, sem nenhum agravante, né? Nem pensando na mãe, nem pensando no recém-nascido, obviamente o parto normal é a melhor opção, né? A mulher não tem que entender que se eventualmente ela precisar de uma cesárea, se for recomendada uma cesárea, ela não tem que entender que então ela está tendo o pior parto. De maneira nenhuma, ela está tendo o melhor parto para ela naquela condição que ela precisa, né? E isso que é importante a gente entender. Foram 4 meses à procura de profissionais que façam o parto em casa. Com os hospitais em crise por causa das altas internações por Covid, Júlia está cada vez mais certa da decisão tomada. Hoje eu respiro tranquila em saber que eu vou poder ter meu filho em casa e que eu vou poder não correr riscos nenhum de ter Covid por causa de ter ido ao hospital e tudo mais. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre os direitos das grávidas no mercado de trabalho. Não saia daí. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Você já viu aqui no Repórter Justiça que a gravidez é cercada por ansiedade, dúvidas e incertezas e que na pandemia esses sentimentos foram potencializados. Quando descobriu que seria mãe, Daile redobrou os cuidados. Com o resultado do teste em mãos, avisou imediatamente a escola onde trabalha, em Brasília. Eles me chamaram para conversar e Daile Carvalho, auxiliar de serviços gerais. Eu estou gestante, faço parte do grupo de risco e eles acharam melhor eu ficar em casa. Mas me preocupa o fato de como vai ser, o que vai acontecer. A preocupação tem motivo. Ela é auxiliar de serviços gerais e não pode fazer trabalho remoto. A empresa cobrou da moça uma declaração médica alegando a necessidade de ficar em casa. Já está sendo tão difícil eu conseguir um atendimento para o meu pré-natal. Imagina eu conseguir um atestado para tantos dias. Mas a lei trabalhista é bastante clara. O empregador não pode exigir atestado ou exame para comprovar uma gestação. Essa exigência pode caracterizar algum tipo de dano, pode caracterizar aí a obrigatoriedade de pagamento por danos morais em decorrência de violação de direitos da empregada. Embora não seja uma obrigação, é de bom tom comunicar à chefia sobre a gravidez. A legislação brasileira resguarda a gestante em uma série de direitos. Ela não pode, por exemplo, ser desligada sem justa causa até 120 dias após o parto.
No ambiente de trabalho, muitas mulheres se queixam do assédio moral. Durante a gravidez, não é raro que funcionárias sejam perseguidas pelos superiores a ponto de pedirem demissão. Em outros casos, o que incomoda e gera constrangimento é a postura dos colegas. Infelizmente, hoje a gente ainda tem aquele fator cultural, aquela estigma que a mulher grávida, que a gestante não vai desenvolver as mesmas atividades ou não vai desenvolver as atividades com a mesma qualidade do que antes do período gestacional. Por medo de represálias, algumas grávidas sofrem esse tipo de abuso em silêncio. Em certas situações, as mulheres estão tão envolvidas com a nova fase da vida que não se dão conta de que são vítimas de assediadores. A resposta disso, às vezes, pode até demorar. Andresa Souza ou ela Conhasca, pode até não perceber de cara que está sofrendo um assédio moral. Preciso que alguém vire para ela e fale, olha, a situação é essa, porque ela vai estar tão interligada ali com as questões emocionais dela, mesmo físicas, fisiológicas, que talvez ela não perceba. E quando ela cai em si, não consiga dar uma resposta de bate-pronto. Em São José dos Campos, Michele foi selecionada para trabalhar como designer em uma seguradora digital. No período de experiência, descobriu que teria uma filhinha. No momento estava bem nervosa, o pessoal foi super legal, já me abraçaram, falaram que tá tudo bem, pensando na sua filho, não sabia na época, pensa no seu bebê e pode ficar tranquila que a gente tá aqui pra você. E realmente foi isso que eles fizeram durante todos os 9 meses da minha gravidez. Enquanto uns fecham as portas, outros abrem. Dão oportunidades a essas mulheres, acolhendo e valorizando o trabalho delas. Na semana em que entrou em trabalho de parto, Michele foi promovida na empresa. Não é porque a gente é mãe que a gente deixou de ser profissional, a gente tem vários lados, né? E o meu lado profissional ficou super feliz de ter recebido essa notícia. Toda mulher que é mãe sabe como que o mercado funciona, né? Pra quem é mãe, tem muita empresa que não é bacana e realmente, pra mim, eles foram maravilhosos, sabe? Regina é psicóloga e engravidou na pandemia. Para se proteger do novo coronavírus, passou a trabalhar de casa. Em janeiro, ela deu à luz a Isadora e começou a receber o salário maternidade, benefício pago pelo INSS. Tenho recebido regularmente e isso faz toda a diferença. Nos conforta, né, nessa fase da chegada do bebê, porque a gente tem uma série de rotinas e despesas necessárias, naturais do processo da chegada de um filho, e saber que você pode contar com a remuneração que é devida, né, que é um direito seu, traz muito conforto nessa fase, que é uma fase por si só já cheia de necessidades diversas, de adaptações diversas, e aí a gente ter a tranquilidade nesse sentido é muito bom. O auxílio é dado às mulheres que tiveram bebê, que adotaram uma criança ou que sofreram aborto não criminoso. A gente tem que lembrar que o salário maternidade, ele é devido não somente àquelas que possuem carteira assinada, mas ele é devido também às trabalhadoras avulsas, às domésticas, contribuintes individuais facultativos. Por quê? Porque você faz a contribuição ao INSS e ele vai arcar com esse benefício de salário maternidade que tem por objetivo a subsistência não só da mãe, mas também do bebê, do nascituro, nos meses subsequentes. Ainda falando sobre avanços e conquistas, em janeiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu estender a licença maternidade para mães com filhos internados. Nesses casos, a licença maternidade só vai começar a contar a partir da alta hospitalar do neném, a partir da alta hospitalar do filho ou filha da colaboradora. Em Piracaia, São Paulo, a filha da Thalita nasceu prematura e ficou 74 dias na UTI. Na época, a empreendedora precisou procurar a justiça para ter direito à licença maternidade estendida. Eu levei isso para a empresa onde eu trabalhava, Thalita Tenório, empresária, para que eu não precisasse acionar a justiça. E a empresa negou. Eles não quiseram fazer, né? Não quiseram aceitar, não quiseram cumprir. Então foi por esse motivo que eu precisei procurar o advogado. E deu tudo certo. Então não foi bem aceito pela empresa. Ao final da licença estendida, quando foi para eu voltar a trabalhar,
Eu precisei pedir demissão. No próximo bloco, vamos falar sobre a importância do pré-natal e dar dicas sobre como cuidar da saúde durante a gestação. O intervalo é rápido, não saia daí. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Homem beija barriga de mulher. Uma gestação saudável depende de fatores como acompanhamento médico, dieta balanceada, corpo em movimento, boas noites de sono e emoções equilibradas. Bebê toca a barriga feminina. Em Brasília, Ana Gabriele segue todas as recomendações à risca. No começo das 6 semanas, Ana Gabriele Neves, empresária. até as 20 eu treinava todos os dias. Hoje em dia eu estou mantendo pelo menos 3 vezes na semana. E tentando fazer caminhadas também, mas menos do que os treinos são mais regulares. A empresária começou o pré-natal no 2º mês de gravidez. A assistência permite o diagnóstico precoce de algumas doenças e é essencial para garantir a saúde da mãe e do bebê. A primeira coisa que eu fiz foi no fosso, para poder fazer o acompanhamento, o pré-natal, todas as ecografias, exames de rotina, exames de sangue e tudo que o médico passa. O momento é único na vida de toda mulher. Quem tem supervisão médica desde o início sente segurança e acolhimento. O pré-natal traz um efeito benéfico, As complicações são muito mais frequentes e graves nas mulheres que têm um pré-natal precário ou que não têm assistência pré-natal. Então, há uma série de patologias, uma série de complicações. A assistência pré-natal ela reduz o impacto dessas complicações. Apesar de ser uma situação normal, e a assistência pré-natal ser uma atitude preventiva, ela tem um impacto muito positivo, Em Rio Branco, no Acre, esta dona de casa não conseguiu começar o acompanhamento gestacional. Eu procurei a unidade de saúde Francine 3 vezes. Moraes, dona de casa. Aí como fica longe da minha casa, fica ruim para mim estar indo a pé, porque eu fico muito cansada quando eu ando. E fora as dores que eu sinto. A gravidez de Francine é de risco. O pré-natal poderia proporcionar, por exemplo, um parto seguro. E essa não é a primeira vez que isso acontece. A história se repetiu nas 2 gestações anteriores. Todos os 2 meus filhos são de 8 meses, nasceram com 8 meses. Quando completei 8 meses, fui bater na maternidade já para ganhar. É dever do Estado oferecer pré-natal. Toda gestante Brasília, pode procurar a unidade de saúde mais próxima para dar início ao acompanhamento. O SUS deve disponibilizar uma caderneta informando os direitos básicos da grávida. Quando a gestante recebe essa caderneta, ela já recebe algumas informações a respeito do seu direito de ter um acompanhante na sala de parto ou no momento do parto, dependendo. Ela traz, por exemplo, o direito ao pré-natal, que toda gestante tem direito. Então, são consultas básicas que ela precisa ter. Entre os direitos estão exames de imagem de sangue e atendimento multidisciplinar. Isso fora o fornecimento de medicação. Ela tem direito de procurar, por exemplo, a Defensoria Pública para intentar uma ação contra o município ou o estado no momento em que ela precisa de um determinado medicamento e aquele medicamento não é fornecido para ela. Com certeza você já ouviu que grávida come por 2, mas para os nutricionistas o correto é dizer que uma grávida deve se alimentar 2 vezes melhor. O arroz branco tentar substituir pelo integral, os pães, bolos, biscoitos, reduzir esse consumo e estar sempre priorizando fontes com ingredientes integrais. Então, assim, a gente pode estar adaptando receitas. Uma das principais questões que eu sempre falo é preparar o próprio alimento. Refeições nutritivas e coloridas, com verduras, frutas e cereais, e a ingestão de muita água são dicas úteis para qualquer pessoa, mas para as gestantes, elas se tornam ainda mais valiosas. Além de estarmos promovendo saúde para aquele bebê e garantindo o adequado crescimento e desenvolvimento dele, através do líquido amniótico, o bebê também já vai conhecendo os sabores dos alimentos. Então, se a gente quer que aquela criança coma bem depois, no futuro, a gente já pode estar mostrando para ela os sabores das frutas, das verduras, dos legumes. No Paraná, Elisa está grávida pela 5ª vez. A empresária sempre cuidou bem da alimentação, só que agora os enjoos passaram a ser frequentes e as emoções estão à flor da pele. Eu fiquei muito desanimada, eu não estava mais sendo produtiva. Comecei a largar um pouquinho de lado meus negócios,
meus clientes, eu não tinha mais vontade de fazer nada. A irmã dela é terapeuta holística e percebeu que Elisa não estava bem. Ofereceu ajuda com um tratamento natural que busca o equilíbrio entre o corpo e a mente. Aquele atendimento ali me deu um ânimo muito grande. Eu comecei a perceber rápido assim a mudança, né? O quanto estava sendo produtivo para mim. Eu pensei, né? Realmente, até os sãos precisam de médico, né? Ou até o médico precisa um dia de um médico, porque eu, com todo o conhecimento que eu já tinha adquirido, né? Eu não estava conseguindo ser suficientemente boa para mim naquele momento, por mais que eu sabia que eu tinha que controlar toda aquela ansiedade, todo aquele medo, tudo aquilo que eu estava sentindo, eu não estava conseguindo. Na gravidez do Arthur, a Daniela fez a mesma terapia. No começo ficou meio desacreditada. Em pouco tempo, isso mudou. Na gestação a gente fica com muito medo, Daniela medo do Neres, parto, empresária. medo do que vai acontecer, medo de como será a nossa vida após a criança ter nascido, né? E a terapia me ajudou muito referente a isso. A demanda por esse tipo de ajuda aumentou principalmente na pandemia. As grávidas elas acabam tendo cada vez mais Cardoso, ansiedade, mais depressão, então mais estresse. Então elas descobriram, e muita gente está descobrindo as terapias holísticas, não é uma coisa comum. O SUS, por exemplo, tem mais de 19 terapias já holísticas que eles chamam integrativas, que são essas, tem o reiki, tem acupuntura, tem quiropraxia, reflexologia, são várias terapias que são holísticas, que já são dadas inclusivamente no SUS. Então, as pessoas estão descobrindo muito esse lado. Em algum momento da sua vida, você já passou por alguma coisa que revirou tudo de cabeça para baixo? O vídeo é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A radionovela Direito de Ser Feliz tem 15 episódios e fala do direito das gestantes e sobre o desenvolvimento dos bebês. A radionovela, ela foi feita a partir de evidência científica, mas para levar de forma lúdica, divertida, a todas as famílias com crianças pequenas, a todas as gestantes, pais, mães, grávidos, com informações de como, o que fazer desde a gestação para garantir a saúde e o pleno direito das crianças pequenas. O Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos finais. Produção Jorge Pires, Marcelo Luiz e Thalita. Reportagem Fernando Mulaerte e Leonardo Ferreira. Edição de texto Fernando Mulaerte. Cabelo e maquiagem Bruno Pérez. Figurino Thalita Oliveira. Cenografia Geraldo de Moreira e Lázaro. Assistência técnica design de Luiz de Mello. Edição de pós-produção Diego Gagliotti e Patrick Gomes. Videografia de Lucas Matias. Áudio e descrição visual. Roteiro Caio Adriano. Ação Eduardo Nascimento. Núcleo de programação Rádio Lázaro. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça Essencial 2021.